Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje falaremos um pouco a respeito das formas de relevo. A gente tem uma pequena noção, de quais seriam, ou alguns exemplos claros de formas de relevo, mas hoje a gente vai entender, a fundo o que são cada um deles, quais são as características de cada um. Mas antes da gente começar, a gente precisa ter uma definição do que seria o relevo, Relevo é a expressão e a modelagem da superfície terrestre, um resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcaram a história geológica da Terra, que se encontra em constante dinamismo e transformação. Ou seja, essa modelagem, esse resultado de acontecimentos aí ao longo do período geológico da Terra, ao longo da história da Terra, ele sempre está em constante movimentação e transformação, Então ele está sempre modificando, tá? Assim, ele expressa a sua história pelos seus desníveis, suas diferenças de altitudes, suas fisionomias e todos os elementos que compõem e dão forma à paisagem, Então, ele consegue expressar ali a região onde ele está localizado, tá? Podendo ser definido como continental e oceânica, Então a gente não tem relevo somente na nossa parte continental, a gente também tem relevo na nossa parte oceânica também. Bom, para a gente falar de cada um deles, eu coloquei uma imagem, e um pequeno resumo de cada um, Começando com as planícies, como mais áreas planas, Ou seja, com paisagens menos acidentadas, que possuem altitudes menores do que montanhas e planaltos, recebendo uma grande quantidade de sedimentos, ou seja, por ser uma região baixa com relação às outras regiões que estão mais altas, próxima delas, acaba caindo, um pouco dos seus sedimentos, isso muito por conta da nossa próxima aula que a gente vai falar sobre os agentes modificadores do relevo, A gente vai entender melhor essa parte aí de sedimentos, mas as planícies elas recebem muitos sedimentos dessas áreas mais altas. Passando adiante, temos os planaltos, que são áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana, como a gente vê aí na imagem, Isso quer dizer que o desgaste do solo é maior do que o acúmulo de sedimentos, que costuma deslocar-se para áreas mais baixas. Então, ela tem ali um grande processo de erosão, Então, ela se desgasta bastante e ela acaba tomando essas curvas aí. Temos também as montanhas, que são um tipo de bem característico delas, Quando a gente tem grandes elevações, a gente sempre lembra de montanha de algo muito alto, e quando a gente tem um conjunto de montanhas, uma quantidade de montanhas ali próximas uma das outras ali, a gente tem o nome de cadeias montanhosas, ou a gente chama de cordilheira, assim como a gente tem a famosa Cordilheira dos Andes, Então aquilo ali é um conjunto, é uma cadeia de montanhas, tá? Passando adiante, temos também as depressões, tá? Que são outra forma de relevo, onde a gente tem, pequenas altitudes que são mais baixas do nível do mar ou em região ao seu entorno. Então, ela pode ser mais baixa tanto quanto no nível do mar, mas também do que tiver ao seu entorno, ela pode ser mais baixa, tá? Ela tem essa superfície plana aí, ou côncava, como se fosse um U, no formato de um U, onde a gente tem ali um acúmulo de sedimentos das regiões que estão em volta dela, tá? Existem dois tipos de depressões. Temos as depressões absolutas, que são aquelas que se encontram abaixo do nível do mar, e as depressões relativas, aquelas que são mais baixas do que o relevo ao seu redor, aos relevos que estão em volta dela. Temos também os morros e colinas, onde a gente pode chamar de colina, de morro ou cerro, tá? Que é caracterizado por pequena elevação do terreno com declínio suave, Possuem altura inferior a 300 metros, então é a parte mais baixa ali, tirando a planície que é basicamente plana, A gente tem os morros e colinas que são um pouquinho mais altos, um pouquinho mais elevados, mas não chega a ser tanta coisa. E quando a gente fala de relevo continental, a gente precisa falar também do relevo litorâneo, A gente tem um relevo ali na parte do litoral, tá bom? A gente tem também a baía, a barra, a enseada, a barreira, o cabo, o
costão, a duna, a laduna e a praia, tá? Deixei uma definição de cada um deles aí, vocês podem estar pausando o vídeo para estar anotando direitinho, tá? A gente tem ali uma definição bem básica de cada um deles, tá? E o relevo oceânico, que já é descendo ali, quando a gente desce na praia e a gente anda e a gente está andando e a gente está sentindo areia, e tem uma hora que essa areia acaba, a gente já fica ali submerso, né? A gente já não consegue pisar no chão. Essa parte a gente já começa a chamar de relevo oceânico, tá? Onde a gente tem a plataforma continental, a talude continental, a planície abissal, a cordilheira oceânica e a fossa abissal, tá? Cada uma com as características aí do vídeo, tá? A gente tem principalmente ali a parte mais densa, né? A parte mais profunda ali nas planícies abissais, né? A fossa abissal também, considerado o lugar mais profundo dos oceanos, né? Onde a gente ainda não tem acesso sem o devido equipamento e muitas pessoas ainda não conseguiram chegar ali, né? Muitos estudiosos, por ser um lugar de difícil acesso, tá? A gente vai continuar falando a respeito de relevo e nas próximas aulas a gente vai entender como são essas modificações nesses relevos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.